Bom, pessoal, estou sentindo que alguns de vocês estão tendo certa dificuldade de como fazer as pesquisas, de como orientar os estudos. E assim, esta sala foi justamente para facilitar, tá certo? Mas existe uma lógica aqui que tanto é preciso que vocês façam aqui, como façam quando a gente voltar também, lá para as aulas presenciais. Vamos supor que vocês vão responder aqui um exercício. Então vocês vão lá para atividades, eu estou aqui numa sala, é a sala 1, mas o exemplo que eu vou dar aqui serve para os outros também. Clica aí em atividades. Aí vamos supor que você vai responder aqui o exercício ou trabalho avaliativo. Vou pegar aqui o exercício mesmo, tá? Vou abrir aqui o exercício. E aí como é que funciona? Qual é que é a lógica da pesquisa? Por exemplo, primeira questão. Primeira questão está falando de quem aí? Ciclo do carbono, certo? Que é um ciclo biogeoquímico. Só que perceba, você está na etapa 1, capítulo 11. Então aqui, ciclo do carbono. Opa, é ciclo do carbono, então vocês vão ter que vir aqui, voltem na sala de vocês, olhem o material que vocês têm. Vocês têm que conhecer esse material. Ciclo biogeoquímico. Se eu clicar aqui, olha o tanto de coisa que tem aqui dentro. Certo? Tem muito material. Então, aquela questão lá, só voltando aqui, a questão estava falando ciclo do carbono. Então, bora ver. Onde é que eu acho ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo da água, ciclo do oxigênio? Aqui, nesse material que tem ciclos biogeoquímicos. Tá? Tem essa fonte aqui, tem essa daqui, tem vídeos. Às vezes eu coloco até vídeos para explicar, se você não estiver querendo ler muito. Aí, falando aqui dos ciclos. Eu até fiz um vídeo também, estou postando aí, mas, por exemplo, lá estava falando o quê? De ciclo do carbono. Então, bora lá. Ciclos biogeoquímicos. Perceba que é o material que vocês têm. Opa, ciclo do carbono, de cara. Então, agora é preciso ler, certo? É preciso entender, tá certo? Porque, por exemplo, o que é que a questão quer? A questão diz o seguinte, tem algumas perguntas aqui. Tem a pergunta A e é preciso que se responda a ela. Respondeu, depois tem a B. Respondeu, depois tem a C. Tá certo? Precisa responder, para cada pergunta, tem que se procurar uma resposta. Qual seria a primeira pergunta? As plantas estão absorvendo ou liberando gás carbônico na atmosfera, para a atmosfera? Primeiro que se você olhar só o desenho, você já tem a resposta daí. A setinha aponta para onde é que está indo o gás carbônico, então as plantas absorvem. Mas aí, sabendo das perguntas, aí você volta lá, no material onde fala do ciclo do carbono. Tá certo? Aqui vai dizer. Agora é preciso ler para poder achar a resposta para as perguntas daqui. Então, aqui a primeira pergunta é se as plantas absorvem ou liberam gás carbônico para a atmosfera. Aqui vai dizer. Certo? Se elas estão absorvendo ou se elas estão liberando gás carbônico para a atmosfera. Tem essa fonte de pesquisa dos ciclos biogeoquímicos, fala de todos eles. Se você quiser estudar uma só do carbono, está aqui um vídeo, só sobre essa questão aí também. Ciclo do carbono. Tá certo? Aí, por exemplo, respondeu a letra A, vai para a letra B. O que é que diz a letra B? As plantas contribuem para aumentar ou reduzir esse gás? Aí você volta lá. As plantas, então, jogam gás carbônico para a atmosfera ou absorvem o gás carbônico da atmosfera? Então, se elas jogam para a atmosfera, vão estar aumentando. Se elas absorvem, vão estar reduzindo. Enfim, mas a lógica é por aí. E aí vai para outra questão. Por exemplo, essa questão está falando aqui de quê? Gás oxigênio, gás ozônio. O que é a camada de ozônio? Olha aqui. O que é a camada de ozônio? As perguntas estão aqui nessa questão. Aí você vai e volta lá, deve ter algum material falando sobre a camada de ozônio. Opa, tá aqui, O que é camada de ozônio? Clicou, você vai ter aí falando sobre o que é essa camada de ozônio. Estão vendo aí? Então a lógica é essa, Vai para outra questão, vamos lá para o final, só para exemplificar mais. Aqui está falando de redução, reutilização e reciclagem. Que a questão está perguntando, quer saber se você sabe o que é uma reciclagem, o que é uma reutilização, o que é reciclagem. Para achar a resposta daqui, vai vir para cá, volta lá, vai estudar. Talvez esteja aqui nessa outra partezinha, degradação ambiental. Reduzir, reutilizar e reciclar. Redução, reutilização e reciclagem. Então a lógica é essa, certo? As atividades de vocês estão aqui, mas o material também está aqui. Agora é preciso que vocês abram, já vejam o que é que tem, porque quando vocês forem para as atividades, facilita o estudo de vocês, tá certo? Orienta melhor. Por exemplo, outra questão, está falando de lixo.
né? Ó, começa logo dizendo lixo. Então, onde é que fala de lixo? Eu não vou nem mostrar logo de cara não, para vocês também fazerem esse exercício. Ó, eu clico aqui. E aí vai vendo o material. Será que aqui fala de lixo? Fala não. Aqui não fala de lixo, vou procurar na outra pastazinha aqui, degradação ambiental. Opa, aqui já começa logo, ó, os problemas provocados pelo lixo, o destino do lixo, para onde o lixo vai, tem até algumas imagens aí, sobre coleta seletiva do lixo, o que é compostagem, reciclagem do lixo, tipos de lixo, tá vendo? Então a lógica é essa, tá bom? Então fica a dica aí de como vocês orientarem aí os estudos de vocês na hora de realizarem as atividades. E se faltar material aí é só me dizer que a gente coloca na hora,